Olá, pessoal. Esse é mais um programa Ser Docente, um programa de difusão pelas ondas de rádio universitária, visando divulgarmos a luta docente da UFRR. Dentro dessa nossa programação do Ser Docente, nós estamos trazendo ex-presidentes da SESDUF, visando trabalharmos um pouco com a história da luta. No dia de hoje nós estamos trazendo o ex-presidente, professor Edson, da Pedagogia, tá? Eu conto também, professor Edson, eu conto com o apoio do Éder também, que é o nosso bolsista, para fazer as entrevistas e perguntas para o nosso entrevistado. Então eu agradeço de antemão a sua audiência e aí nós vamos tocar o nosso programa de hoje. Vamos falar um oi para todo mundo aí, vai lá, Éder. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Ser Docente. Vai lá, Edson. Oi pessoal. Então vamos começar, Éder, por favor. Olá professor Edson, seja bem-vindo. Vamos iniciar aqui, né, as perguntas. Eu gostaria de saber, para que você pudesse falar para o público, quem é o professor Edson, como foi que o professor entrou na universidade, né, o que é que o senhor faz na universidade, também, né, qual foi o período, o ano, né, da sua gestão na SESDUF e quais foram os fatos importantes, políticos importantes que aconteceram nesse período. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite, ao Paulo. É um prazer estar aqui, viu? Pra gente contribuir, né, com o que for possível, tá bem? Você quer saber como é que foi o ingresso na universidade? Eu entrei meio de paraquedas, porque na época eu trabalhava no banco, né? Já tinha meu projeto de vida como bancário. E aí o Rossi, Luiz Basílio Rossi, caiu de paraquedas. Você foi filhote do capital, então, é? Meu chavo, por isso que eu conheço Parapago, significa o capital na sua essência, na sua forma mais elaborada, que é o capital financeiro, né? Então eu já tinha definido que a minha vida era ser bancário. E aí, por conta das esquinas da vida, o Rossi, ele apareceu, abriu um concurso, né? E aí eu ingressei na universidade meio que assim, no sopetão. O Edson chegou a ter contato com o sindicato dos bancários na época, quando estava lá na... Tinha, né? Na época era o Dagon, o Robert Dagon, ele era do sindicato, ele trabalhava no banco, era do sindicato, mas eu não me sindicalizei, assim, não me filiei, mas eu acompanhava de longe assim a atividade do Dagon, né? Ele era muito atuante mesmo. Sim, eu pergunto porque o sindicato dos bancários sempre foi muito forte no país, né? Sempre, até, eu diria, talvez a década de 80, meados da década de 80, que quando os caras começaram a robotizar, né, todo o processo, aí enfraqueceu demais. Mas o sindicato dos bancários era muito forte, muito poderoso, principalmente no Sudeste. Aí eu comecei a trabalhar na universidade, saí para o doutorado depois em 2005 a 2010 e voltei. E em 2010, todo mundo lembra, né? Teve aquela greve muito forte, teve uma greve também em 2012, salvo engano. E eu assumi a presidência de 2012 a 2014. E foi interessante porque foi exatamente o rescaldo dessa greve, né? E eu me lembro que um fato bem interessante, bem importante, foi a 12772, que foi a lei, né, que foi promulgada em função da greve. Que, no final das contas, o objetivo mesmo era acabar, né, com o plano de carreira que existia anterior, com o PUSE, e instaurar e promulgar a 12772. E eu acho que assim, um desdobramento mais direto disso foi o PTD, né? Que foi para substituir as outras formas de controle, né? da atividade docente.
Mas espera um pouquinho, Edson, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Tem jeito de dar uma clareada na 12772? Só pro ouvinte, o telespectador. Sim, a greve, né, cuja lei, cuja 12772 foi o resultado, foi uma greve muito forte, né? E uma das coisas que estavam em disputa era a questão da carreira. Então o Andes tinha um plano de carreira que eu achava muito bom. Assim, eu não conheço nenhum plano de carreira tão bom quanto era aquele que estava proposto pelo Andes. Era tão bom que ele não podia ser aceito pelo governo. E aí, né, com a ajuda do Proifes, claro, né, aí o governo conseguiu, né, implantar o seu plano de carreira, que foi materializado na 12772. E aí uma das coisas que a 12772 tinha era exatamente as coisas do controle da atividade docente, né? Então, ensino, pesquisa e extensão, e eles acrescentaram a administração. E uma das consequências mais diretas foi a disputa que a gente teve internamente aqui. E foi bem interessante, porque o CEP, né, ele estava com uma proposta de uma resolução que iria instituir o PTD. E aí o sindicato, né, entrou na jogada, no meio de campo, nessa disputa, né? E a gente conseguiu, né, barrar na época essa proposta que era da reitoria, que estava, né, assim, que tinha alinhamento, né, com o governo, e a gente conseguiu botar. Quem era a reitoria nessa época? Na época era a Gioconda, né? Na época era a Gioconda, que tinha alinhamento, né, com o governo. E a gente conseguiu no sindicato, né, entrar na disputa, e a gente conseguiu, felizmente, né, uma resolução PTD que eu acho que era muito, muito mais, assim, cumprir com as necessidades legais, que infelizmente a gente tinha que cumprir, mas ele era muito mais arejado do que a proposta inicial, né, que era assim, tipo, a la CAPES, sabe, coalizar mais. Então, assim, felizmente a gente conseguiu, né? Então essa foi uma disputa, e a outra disputa também foi do ponto eletrônico, né? Que a reitoria, né, queria impor a questão do ponto eletrônico para os colegas do EBTT. Foi uma briga muito grande, uma disputa muito grande. O pessoal do CAP, né, entrou na disputa, e a gente também conseguiu reverter isso. Então acho que foram dois fatos interessantes, assim, bem significativos na nossa gestão, né, na época. Professor, como você vê o movimento à época e hoje? Há diferenças? Quais são essas diferenças? Tem muita diferença, né? Bom, eu acho que existem, sim, vários fatores. Eu vou pegar por exemplo, que é a questão da sindicalização mesmo, né? Assim, eu diria, da participação dos colegas, né? Então, só para dar um exemplo de novo, né? Nessa greve grande que nós tivemos, né? Assim, quando eu estava na presidência, um quantitativo grande, significativo das pessoas que estavam participando eram os recém-ingressos, né? Então, colegas que tinham ingressado há pouco tempo na universidade, que participaram, assim, muito ativamente dessa greve. Então, essa greve foi muito forte na minha avaliação, né? Fazendo um retrospecto, assim. Hoje, você vê, assim, um quantitativo grande, né, de colegas que ingressam, mas que essa questão do sindicato, principalmente a questão política, a questão trabalhista, ela passa ao largo e à margem, né, das necessidades e interesses dos colegas. Então você vê um esvaziamento do sindicato por dentro, internamente, por uma questão, né, dos próprios colegas que entram. Isso não é culpa deles, né, assim, culpa, não sei se é a palavra, mas assim, isso não é uma questão da conjuntura, né? Eu acho que a universidade também, ela começou a formar professores e pessoas sem esse lastro político, sem essa formação política, né? Então, por exemplo, eu na minha época de estudante, eu participava de centro acadêmico, tinha discussão sobre política, partido. Quando eu ingressei como docente em São Paulo, né, assim, também já ingressei, já tinha essa prática. Então, quer dizer, existia um ambiente de formação política que não era só a questão da minha formação como profissional na universidade, mas isso permeava a minha formação.
Então acho que ao longo do tempo a universidade foi alijando, né? Foi se alijando internamente dessa formação. E aí, é claro, as pessoas que se formam, né? O profissional que vai se formar, ele não tem essa formação. E aí, quando ele ingressa na universidade, eu acho que ele está insensível a essas questões políticas. Então você vê um esvaziamento nesse sentido, né? Acho que essa é uma diferença significativa. O que você, como ex-presidente da SERDUF, falaria para um professor que acabou de chegar na universidade para convencê-lo a se sindicalizar? Convencer é uma palavra forte, né, Éder? Assim, eu acho que é uma questão de sensibilizar, de educação, né? Educação política, formação política. Eu acho que passa por várias dimensões. Eu acho que a principal é a questão material. Assim, olha, as nossas condições materiais de salário, as nossas condições de trabalho, as nossas relações, né, profissionais, elas requerem e elas exigem uma dimensão e uma atuação política. Então, associar essa questão material e objetiva de sobrevivência e de relações, que é fundamental que você tenha uma atividade política e uma formação política. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, a universidade trabalha muito com edital, trabalha muito com essas coisas em que alguém vai ser beneficiado em detrimento de outros, né? Existem certas práticas que estão incrustadas na universidade e no serviço público, eu diria de uma forma geral, inclusive na atividade privada, que estimula o individualismo, estimula a competição, entende? Então acho assim que isso faz parte das nossas relações de trabalho. E aí a pessoa perde a sua dimensão de que, eu sou um trabalhador, né? Eu não estou disputando com ninguém, eu não quero disputar com ninguém. Eu quero que tenha dinheiro para todo mundo, eu quero que tenha a possibilidade de pesquisar ou de comprar equipamento para todo mundo, não tem que ter edital, né? Isso passa por uma dimensão política de exigir que não tem que ter dinheiro, né? Então existem várias dimensões. Existem as dimensões das relações, né, de trabalho, existe a dimensão material, questão salarial. Então, por exemplo, hoje a inflação é 10%, né? O ano que vem ela vai ser 15%. Se não houver uma reposição salarial, o nosso salário ele progressivamente vai sendo corroído. Isso passa por uma questão sindical, isso passa por uma questão de disputa política. E o sindicato é um veículo para isso, né? Então, eu acho que os colegas eles têm que ser sensibilizados e educados, mas isso também passa por uma questão de como é que eu vou dizer assim, colide com a própria atividade, né, de muitos colegas, porque muitos estão preocupados com o seu paper, sua publicação, né, as suas comissões, o seu qualis, mais, né, cada vez mais. E aí o cara perde, né, assim, essa dimensão, né? Então, é uma coisa que ela tem que ser perene, né? Isso tem que ser perene, isso tem que fazer parte, né, das práticas, isso tem que fazer parte da própria concepção que a gente tem de universidade, né? Isso tem que ser intrínseco. E aí uma das formas pelas quais, né, a gente dá vazão, você direciona a sua atividade política é o sindicato. Eu acho que o sindicato é um bom veículo, um bom mecanismo. Embora, abre parênteses, eu tenha assim muitas ressalvas e críticas em relação a atividades ou práticas do Sindicato Nacional. Mas eu não sei se cabe no programa, né? Assim, a gente pode até falar numa outra ocasião. Aí vocês é que sabem. Resuma em uma única palavra o que é o sindicalismo nas universidades hoje. Bom, eu sinceramente, né, nos últimos anos eu estou meio afastado da atividade sindical, de assim acompanhar, né? Mas bom, então eu acho que como é que eu vou dizer assim, tem um gancho, né, com o que eu disse há pouco, né, assim,
o nosso sindicato, né, assim, ele é soberano, né? Então o Andes, ele é soberano. Você tem uma disputa, né, assim, com o Proifes, que não é um sindicato, né? Que inclusive foi mais forte e teve mais, como é que eu vou dizer assim, disputa com o Andes, mas hoje o Proifes está enfraquecido, a gente sabe disso, né? Eu acho que um motivo desse enfraquecimento é exatamente o enfraquecimento dessas tendências, né, liberais, de centro-esquerda, em que o PT encabeça e tal. Então eu acho que o enfraquecimento do PT e dos seus partidos, né, coligados, ele influencia também, indiretamente ou diretamente, o enfraquecimento do Proifes. Então a gente tem o Sindicato Nacional, que é o Andes, né, que é soberano no caso, mas eu acho assim que o Andes, né, embora, claro, né, assim, reconheço a importância, reconheço a sua dimensão nacional, a sua penetração, reconheço o trabalho sério, né, assim, que o Andes desenvolve nas suas várias instâncias, mas eu tenho algumas críticas. Né, assim, eu acho que isso, de uma certa forma, reflete um pouco esse descenso em relação quantitativo e qualitativo na base, né? Na base, nos professores de uma forma geral. Então, duas coisas, uma coisa eu destacaria em relação a essa questão, essa crítica que eu faria ao Sindicato Nacional, que eu acho que é um excesso de burocratização e, de fato, assim, eu tenho dúvidas em relação a essa coisa de atendimento ou escutar as bases. Então, assim, e eu me baseio nessa frase. É claro que isso é muito tempo atrás, né, quando eu estava no sindicato atuando como presidente e tal. Foi exatamente nessa época, 2012 a 2014, de duas coisas que eu presenciei que eu fiquei pensando, que refletem um pouco essa coisa de escuta as bases, vírgula, pero no mucho. Uma delas é quando a gente chega em situações limite de greve, por exemplo. Tá na mesa de negociação, tá lá, e aí chega no limite. Ninguém cede de lá de cá. E aí, nessa situação, você precisa mostrar poder, né? Você precisa mostrar barganha. Se na mesa de negociação isso não acontece, isso tem que acontecer de fora, ou sindicato, ou o movimento de massa, o movimento dos professores. Então, quando isso acontece, eu sinto que a diretoria ela retrocede. Então, por exemplo, vem na base, assim, vamos invadir o MEC, então vamos botar o pé na porta lá, entende? Vamos lá, vamos invadir a sala do ministro, o cara não quer nos atender, vamos lá, vamos fazer uma vigília, vamos montar barraca, entende? Vamos fazer. Aí a diretora fala, não, isso não pode, isso não tá dentro da, sabe, a gente nunca fez isso, né? Bom, nunca fez, vamos fazer agora, entende? Então eu acho que nesse ponto, a diretoria, o Sindicato Nacional, ele peca, né, por não ouvir e por não ter uma atitude um pouco mais, no mínimo agressivo, porque isso faz parte do processo de negociação. Então esse é um ponto. E o outro ponto, eu acho que eu vi, né, assim, mas isso assim, desculpa se eu estou sendo um pouco leviano até, né? Mas assim, no CONLAD, nos congressos do Andes, eu acho assim, um negócio assim, extremamente burocrático e pouco operacional e muito pouco, eu diria assim, prático do ponto de vista de resultados. Porque o negócio é tão emperrado, é um modelo da década de na metade do século passado, entende? É um negócio que pode ter funcionado em algum momento, mas agora não funciona mais. Então, assim, eu acho que o Sindicato Nacional tem que pensar radicalmente, assim, de demolir tudo pela base e começar de novo com bom senso, com, assim, boa vontade, claro, né, assim, e muito trabalho, mas que o Congresso realmente seja organizado de forma que as bases sejam escutadas. Né? Do jeito que ele é organizado, na minha opinião, me desculpem, eu acho que ele tem muito pouca eficácia, né? Então eu acho que, sim, juntando esses dois elementos e outros, eu acho que, de uma certa forma, existe sim uma certa, entre aspas, me desculpem de novo, né? Espero não estar sendo leviano, uma certa responsabilidade do Sindicato Nacional em relação a esse descenso. Então são várias coisas que confluem. Esse movimento,
né, da própria universidade, interna da universidade, em relação à formação política dos colegas e também uma atuação do próprio sindicato, né? Então acho que precisa se repensar, né, de uma forma assim, como é que eu vou dizer assim, sem pedras, né, sem medos, e a realidade que se coloca hoje em dia. Hoje você tem um avanço, né, assim, não é da extrema-direita, a extrema-direita é um eufemismo, você tem um avanço do fascismo, né? O que hoje está acontecendo nos Estados Unidos, do cara querer acabar com a educação, com o Ministério, com o Departamento de Educação, é muito significativo. É isso que o fascismo quer, é isso que ele pensa. Então assim, se nós não nos armarmos contra esse tipo de investida que está tendo hoje no mundo, nós estamos ferrados. Assim, eu acho que não tem outra palavra, né? Eu acho que o Sindicato Nacional ele tem sim uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Nessas leituras da realidade e de um enfrentamento real a esse perigo que é um perigo real, né? Então assim, são essas considerações. Não sei se eu me estendi demais. O Éder, deixa eu adicionar um ponto aí. O Edson, você acha que essa metodologia das cavernas pode estar afastando o professor novo que chega? Eu não tenho dúvida, Paulo. Sabe assim, porque, por exemplo, olha, tudo bem, eu vou falar da minha experiência, né? É uma experiência muito pessoal e subjetiva, tá bom. Por exemplo, quando em 2012, acho que foi 2012, que eu fui no Congresso do Andes, eu não consegui ficar, cara. Eu não consegui ficar. Porque assim, era um negócio muito chato, assim, muito travado, entende? Então assim, a questão dos temas, a questão dos grupos de trabalho, sabe assim, é um negócio muito chato, né? Eu acho que tem que ser uma democracia direta, né? Uma assembleias abertas, né? Assim, eu acho que tem que rever o modelo, sabe? Então eu acho, sim, respondendo a questão objetivamente, né? Sim, eu acho que existe uma certa responsabilidade, né? Assim, não, sabe, não tem nada demais o Sindicato Nacional de repente parar, né? Fazer um balão, parar, fechar para balanço. Bom, vamos repensar nossas práticas, cara, entende? Agora, se o sindicato, tudo bem, né? Assim, existe uma necessidade de continuidade, existem disputas internas, ninguém é ingênuo, né? A gente não pode ser hipócrita, isso existe, isso é normal, entende? Agora, se você ficar se valendo disso, para se prevalecer, né, na diretoria e se eternizar lá, e essas práticas não serem mexidas, eu acho que o resultado e uma das consequências, né, assim, são essas. Então também, bom, então tá, então vamos fazer isso, então tudo bem, vamos assumir as consequências disso, ou se não, vamos rever tudo, ou rever tudo não, mas rever uma boa parte disso. Por quê? De novo, eu acho que a gente vive um momento crucial, né, assim, da história, né? Então, não é brincadeira, esses caras eles não estão brincando, né? Assim, o capital, ele está tendo dificuldades imensas, né, de se reproduzir. E é claro que isso rebate na questão do Estado, do fundo público. Então, no final das contas, o que os caras estão fazendo bom, não tem grana, então vamos acabar com o Estado, vamos atacar a educação, vamos acabar com a educação, né? Que é muito, sim, característico do fascismo. Então é um perigo real. Eu acho que se a gente ficar, né, assim, com essas coisas, querendo se eternizar, com essas práticas, vai acontecer, infelizmente, né, assim, dizem que a história não se repete ou se repete, mas assim, 100 anos depois, né, no início do século XX, guardadas as devidas diferenças históricas, as proporções, eu acho que existe não sei, pode ser que eu esteja errado, espero que sim, né, mas existe um perigo real, né, de avanço desse pensamento. Batendo em nossas portas. Vai lá, Éder. Professor, você acha que os sindicatos em nível nacional, eles estão enfraquecidos? De uma forma geral, o movimento sindical, não só o sindicato dos professores, docentes universitários, né, assim, eu acho que sim, porque uma das estratégias do capital é atacar, né, o trabalhador na sua organização política. Então, existe tanto um ataque
um ataque real e objetivo, né, de estratégias políticas, quanto de computação, assim. Mas o polo trabalho, ele sempre é claro, né? O capital sabe quem são os inimigos dele. Então, o inimigo dele é o polo trabalho, né? O alvo. Né? Assim, é da onde ele tira o seu sustento e ao mesmo tempo é onde existe um perigo, é o seu perigo, né? Então, é a questão da contradição, né? Assim, o capital ele vive nesse fio da navalha, né? Ele nos teme, ele nos odeia e ele nos despreza, mas ao mesmo tempo ele sabe que precisa da gente, mas sabe também que nós somos um perigo em potencial. Então, precisa atacar o polo trabalho. Atacando o polo trabalho, uma das formas é atacar o sindicato em geral. Então, existe um enfraquecimento, não sei se a palavra é enfraquecimento, eu acho que sim, né? De uma forma geral, em relação ao sindicalismo, não só no Brasil, mas talvez no mundo, mas não só no Sindicato Nacional dos Docentes, mas eu acho que em outras categorias também. Professor, para fechar essa nossa conversa, como você vê o futuro da universidade pública, gratuita e de qualidade? Eu acho que quando você usa, né, assim, eu nunca tinha pensado nisso, né, agora que você falou que eu pensei, universidade pública, gratuita e de qualidade, né? São três adjetivos, não são três determinativos, né, da universidade, né? Então, pública porque quem nos financia, né, são os impostos, né, da maior parte da população que precisa pagar com o seu sangue, suor e lágrimas esses impostos, né, assim. Gratuita e de qualidade, né? Então, eu acho que está cada vez mais comprometido, né, porque assim, se você for ver do ponto de vista econômico da grana, você vê que os gráficos, né, que mostram, assim, vagamente que eu me lembro, existe um declínio em relação ao financiamento. Então, cada vez mais tem menos grana para a universidade, né? É claro que isso varia ao longo do tempo e tal, mas a curva, de uma forma geral, se você for ver o histórico, né? É uma curva descendente. No governo Bolsonaro foi uma curva, assim, descendente, quase na vertical, né? Assim, aí dá uma subidinha e tal. Mas se você for ver, então, se você pega só pela questão econômica, você vê que a tendência do ponto de vista do financiamento é uma curva descendente. E quando você coloca isso em termos de mercado, você vê que é mais complicado ainda. Porque você tem uma disputa com as universidades privadas, que estão crescendo, assim, cada vez mais. Então, no final das contas, do ponto de vista do mercado, nós estamos disputando com a universidade privada, que está cada vez mais, né? E todo mundo sabe, né, que a universidade privada tem os seus lobbies que interferem nas políticas públicas, que interferem nos órgãos de governo, que interferem no MEC, no CNE, etc. Então, assim, é uma disputa muito difícil, uma disputa até às vezes inglória, né? E quando você vê essa questão da grana, você vê que é esse descenso, né? essa diminuição. E é claro que isso compromete diretamente a qualidade daquilo que a gente faz, né? Então, se você não tem grana, você tem menos equipamento, você tem menos salário, você tem menos condições de contratar profissionais, professores, né? Assim, servidores, trabalhadores. Você tem menos condições de pagar água, eletricidade, etc. Então é claro que isso vai comprometer a qualidade do trabalho, né? Ao longo do tempo, infelizmente, eu acho que essa é uma tendência, né? O sindicato, nessa conjuntura, eu acho que o sindicato ele é muito importante, né? Porque assim, ele é, como eu disse, né, um dos veículos pelos quais a gente pode tentar combater e confrontar essa situação, né? Mas a gente tem a questão da totalidade, né? Então existem outros elementos interferentes, como eu disse. Então existe o próprio interesse, né, do capital em que a universidade pública não seja produtiva, que ela não tenha grana, né, assim, que ela tenha menos alunos do que os alunos, do que as instituições privadas. Então existe uma série de interferentes, né? Porque a coisa é muito dinâmica, é a realidade, mas tudo existe a contradição, né? Existe o confronto, né? E eu acho que
A gente nunca, né, tá perdido, a gente nunca tem. Você sempre tem elementos para você se agarrar para combater e para lutar, né? Olha, eu queria, antes da gente fechar, o Edson, queria, diante de tudo que nós conversamos aqui, eu queria fechar com a seguinte indagação. Você não acha que isso é uma coisa que nós temos discutido, que nós passamos por uma crise da coletividade, o sindicato, a nossa situação do sindicato, né, de perda de associados. Você não acha que nós passamos por um momento de individualismo extremo e o sistema nos empurra muitas vezes para isso, e somado a isso, a crise do coletivo, a crise do pensar em conjunto, a crise de tomarmos decisões, uma categoria? Tu não vê por esse lado, cara? Sim, eu acho que talvez isso, não sei, Paulo, talvez isso seja mais um sintoma do que propriamente uma causa, né? Tá. Porque você vê, olha, eu tava vendo outro dia, né, assim, dando uma olhada na mídia em geral, que uma das tendências hoje em São Paulo, Rio e Brasília, etc., são apartamentos single, né? Apartamento de 35 metros quadrados. Pra quem? Pra quem mora só. Então eu acho que sim, né? Eu acho que o capital percebeu, né? O capital é mutante. Eu acho que essa é uma das grandes, como é que eu vou dizer assim, se é que a gente pode dizer maravilha, né? A grande sacada do capital é essa capacidade mutante, que eu acho que ela é absurdamente sofisticada no capital. Então o capital percebeu que você tratar cada vez mais o indivíduo, né, isolado, melhor. Porque eu acho que você exacerba essa coisa do consumo, né, e da carência. Porque uma das essências do capital é exatamente a carência, né? Então, carência de tudo. Você tem carência de tudo. Então, quanto mais carência você tem, mais você busca querer consumir. Isso, né? Você tentar suprir essa carência através do consumo desenfreado, né? Consumo de vários tipos. Pode ser coisas materiais, serviços, coisas, enfim. E eu acho que para isso você precisa estimular cada vez mais o individualismo. Então eu acho que o individualismo e essa perda do coletivo, ela é muito mais um sintoma do que propriamente uma causa. Mas sim, né? Se você olha, por exemplo, para nós no espaço da universidade, repetindo um pouco aquilo que eu disse, nós somos extremamente individualistas, né? Extremamente solitários. Com quem que a gente tem interlocução, né? Quais são os nossos espaços que a gente só para discutir, pensar, refletir sobre ciência, sobre filosofia, sobre por exemplo, na minha área, né, educação. Quando que a gente para? Não, vou ter reunião de departamento. Não, mas a gente vamos discutir isso, tem que deliberar, não tem espaço, entende? Não é que não tem espaço, as pessoas o sistema não se dispõe a isso. Então a gente não tem esses espaços coletivos. Que eu acho que o que caracteriza, né? Uma das coisas que caracteriza a universidade, pelo menos a universidade, né, assim, que eu conheço, que eu fui formado, né, assim, no século passado, é um espaço de reflexão, de difusão do conhecimento, né, de produção do conhecimento, que, assim, pelo menos esse espaço de reflexão, cada vez mais a gente perde. Eu acho que é isso que dá prazer, pelo menos pra mim, né, assim, eu gosto muito disso, é isso que dá prazer. Mas como isso não existe, aí cada vez mais nós vamos nos encolhendo na nossa solidão e no nosso individualismo, e pior, né, nas nossas disputas, porque isso leva a uma competição, sim, entre os pares, né? Porque o sistema ele é mais ou menos organizado de forma a estimular isso, né, assim, e que isso seja... É que nem no banco também era assim, né, assim, individualismo e competição. Então, guardadas as devidas diferenças, é muito parecido na universidade, né? Infelizmente. Então eu vou agradecer aqui a presença do professor Edson. Edson, a palavra final, falando pro nosso telespectador aí, manda um abraço a todos aí. Olha, um abraço pra minha mãe lá.
Lá do céu. Um prazer, viu? Muito legal. Eu espero que eu tenha contribuído, né? Sim, é claro que assim, eu sempre fui às vezes muito crítico e tal, mas assim, eu não posso negar aquilo que eu penso, né? Assim, mas eu acho que, né, todo marxista e todo socialista, no final das contas, é um cara que é otimista, né? É otimista porque, no final das contas, eu acredito, né, no ser humano, no potencial do ser humano, na capacidade de resolução de problemas, na capacidade de resolução dos problemas que a própria humanidade, a própria se coloca para nós. Assim, eu acho que, na verdade, o que nós vivemos são problemas que precisam ser enfrentados. E a humanidade, bem ou mal, ela enfrenta esses problemas, né? Então, eu acho que nada disso que a gente vive é definitivo. É um processo, né? São processos históricos que a gente precisa saber analisar, ver do ponto de vista científico, do ponto de vista rigoroso e buscar soluções e formas de enfrentamento a isso. Éder, suas últimas palavras aí. Professor, o programa Ser Docente agradece a sua participação. Passa a bola agora para o professor Paulo fazer o encerramento do programa. É isso aí, pessoal. Aí nós estamos fechando mais esse Ser Docente de hoje, agradecendo mais uma vez o professor Edson. Agradecemos a disponibilidade de conversar com a gente, conversar com o ouvinte, com o telespectador via YouTube. Então, mais uma vez, nós fazemos parte então da seção sindical dos docentes da UFRR. Eu sou o professor Paulo Marotti e agradeço muito a disponibilidade também aqui do laboratório do professor Roberto Câmara. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.